A graça e a paz de Cristo vos sejam multiplicadas. Abra sua Bíblia no Salmo 69. Salmo de número 69, e hoje nós chegaremos ao fim deste salmo. Veremos os versos finais. Os versos 29 a 36. Salmo 69, de 29 a 36. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos. Bendizemos teu santo nome. Adoramos o Senhor, porque a tua graça em nossa vida é a razão da nossa alegria e da nossa esperança. A tua graça é melhor do que a vida e os nossos lábios te louvam. Por isso mesmo, ó Pai, agora quando diante da tua palavra, nós pedimos ao Senhor que venha falar ao nosso coração. O Senhor sabe, Pai amado, a necessidade de cada um aqui. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir essa noite. Tua palavra será exposta. E o Senhor, teu Santo Espírito, nós clamamos que aplique a cada um o que o Senhor mesmo quer lhes ensinar. Ajude-nos, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de teu bendito Filho, Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra de Deus, versos 29 a 36 do Salmo 69. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isto muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Temos visto desde o versículo 1 deste salmo, que há neste salmo uma figura que Davi usa para descrever a vida do servo de Deus. E vemos aqui neste salmo também algumas afirmações que o colocam, o classificam como um salmo messiânico, um salmo que se refere à pessoa de Jesus e ao sofrimento de Jesus nesta vida. Mas a figura que nós temos visto, nesses últimos domingos, é a figura de um homem que estava no profundo de um rio de angústia. Davi descreve a sua angústia como um rio que o submergia, e do fundo deste rio, então, este homem, pela graça de Deus, ele clama ao Senhor, e o Senhor o tira do fundo do poço, do fundo daquelas águas de angústia. E uma vez agora à margem do rio, ele pode agora recobrar as suas forças, mas ainda corre o risco de cair novamente naquelas águas de angústia. Então ele se esforça, clama ao Senhor e se esforça e sai definitivamente desse rio, e então começa a andar pelos campos. Só que esses campos não são campos floridos, não são campos aprazíveis, mas são campos de guerra, onde inimigos estão o cercando e tentando destruí-lo. E ele está dirigindo-se rumo ao topo de uma montanha, do fundo daquele rio ao topo daquela montanha. Então ele se dirige ao topo daquela montanha, mas tem que passar pelos campos. E ele já passou, já saiu do fundo do rio,
já esteve às margens do rio, agora passou pelos campos, onde os inimigos tentavam acabar com ele, mas agora ele chega no alto refúgio, ele chega no topo da montanha, onde ele se achará seguro. No verso 29 ele diz: quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. A forma como está construída aqui a frase fica um pouco confusa, né? Mas uma construção mais simples seria assim: em alto refúgio, ó Deus, ponha-me o teu socorro, a mim, que se encontra amargurado e aflito. Então agora aflito, amargurado, com as lutas que ele estava passando, com os inimigos o atacando, mas agora ele estava no alto refúgio, ele estava no topo daquela montanha, e ali agora ele desfruta então, nas alturas do louvor, ele desfruta então a tranquilidade que Deus pode lhe dar. E agora, abrigado na presença de Deus, no alto refúgio do louvor, seu coração que antes estava amargurado, estava aflito, agora louva ao Senhor, agora bendiz ao Senhor, canta louvores ao Senhor. E nós vemos aqui várias verdades correspondentes a um coração que está cheio de louvor, um coração que está cheio de gratidão e louva ao Senhor pelo livramento que Ele lhe deu. Talvez você esteja ainda no fundo do rio, afogado pela angústia. Clame ao Senhor. Talvez você já tenha até saído do fundo do rio e agora está às margens do rio, ainda contemplando a angústia, vendo a angústia ao seu redor e correndo o risco de voltar para ela e de ser submergido por ela novamente. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Talvez você já tenha saído dessa angústia e agora está caminhando neste campo, onde os inimigos te atacam, onde situações difíceis lhe acontecem. Mas não desista, continue calmo, sereno e tranquilo, como nós cantamos há pouco. Continue calmo, sereno e tranquilo, dirigindo-se à presença do Senhor. E quando você estiver no alto refúgio do louvor, quando você estiver ali protegido por Deus, ali não é lugar de clamar, ali é lugar de agradecer, é lugar de louvar, é lugar de bendizer ao Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que se você é convertido a Cristo Jesus, se você já é salvo por Cristo Jesus, você já está no refúgio, no alto refúgio do louvor. Ou seja, você já tem todas as condições de louvar o Senhor e não se deixar prender pela angústia que alguma situação possa lhe causar. No versículo 29, quando Davi começa dizendo, ele diz: quanto a mim, né? Essa expressão também já apareceu lá no versículo 13. Ela marca uma virada no salmo, ela marca uma mudança na tonalidade do salmo. Se até aqui era de angústia e de aflição que o salmista estava falando, agora ele diz: quanto a mim, ou seja, se tudo está desse jeito ao meu redor, não importa. Quanto a mim, ele diz, amargurado e aflito, eu clamo ao Senhor, que venha em meu socorro, e me coloque no alto refúgio do louvor, e me ponha em lugar de alto refúgio. E ele continua dizendo que, ali, no verso 30, ali, ele louvaria ao Senhor com cânticos, o nome de Deus, e exaltá-lo ia com ações de graças. Na presença de Deus, o que nós temos a fazer é cantar louvores ao Senhor, é bendizer o nome do Senhor, é adorar ao Senhor, porque se tem algo que nós devemos fazer e para o que nós fomos criados e salvos, foi para louvar ao Senhor. E é em louvar a Deus que nós encontramos, irmãos, a razão da nossa alegria. A nossa felicidade está totalmente relacionada, ligada ao louvor a Deus.
Um coração que vive louvando a Deus, não quer dizer que não fica triste, não passa por tristeza, não passa por lutas, mas um coração que vive louvando a Deus, ele consegue extrair das piores circunstâncias as lições mais preciosas. Ele consegue olhar para as circunstâncias, por piores que elas sejam, e ver nessas circunstâncias o agir de Deus na vida dele. E ver nessas circunstâncias que Deus está presente, cuidando e amparando o seu coração. E isso vai lhe trazer grande alegria, não tenha dúvida disso. Mas lá nesse alto refúgio, no topo dessa montanha, no alto refúgio do louvor, a presença de Deus, Davi disse que veria a sua angústia e aflição serem diluídas, serem totalmente substituídas por louvores e gratidão ao nome do Senhor. E ele o louvaria com ações de graça, como nós vemos no verso 30, né? Como expressão de uma adoração sincera, que é o que realmente agrada a Deus, e não apenas um ritual religioso, né? Como ele diz aqui no verso 31, será isto muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Talvez essa expressão fique esquisita, você não entenda muito bem o que ela quer dizer, né? Ela soa estranha para nós. Por quê? Porque aqui Davi está se referindo ao ritual dos sacrifícios, aos rituais de sacrifícios do Antigo Testamento. Quando um ofertante, quando um pecador vinha para adorar a Deus, ele vinha pedir o perdão de Deus, era exigido que ele então trouxesse um animal para ser sacrificado no lugar dele, porque esse é o princípio de culto que perpassa todas as escrituras, o inocente morrendo no lugar do pecador. Aqueles animais lá no Antigo Testamento, aquelas ovelhas, aqueles bois que eram sacrificados no momento em que o ofertante pedia a Deus perdão, né, o sacerdote degolava o animal ali sobre o altar, e enquanto o sangue se esvaía, né, quando o animal estava ali morrendo, o ofertante vinha, punha a mão sobre a cabeça do animal, e então era feita uma oração pedindo a Deus perdão. Era para aquele homem, aquele pecador, estar ali no lugar daquele animal, e morrer no lugar daquele animal. Porque quem pecou foi o pecador, foi aquele homem, não o animal. Mas aquele animal estava substituindo o pecador, por misericórdia de Deus. Deus então providenciou esse meio para que o pecador então não morresse. Mas esses animais apontavam para alguém muito mais importante, apontavam para um evento muito mais importante na história, apontavam para o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de forma ainda muito mais acima do que nós podemos entender, de forma ainda muito mais complexa e completa, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ali o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o inocente, aquele que não pecou em momento algum, ele morre no lugar dos pecadores a quem ele veio salvar. É um princípio de culto que deve estar em nosso coração. Nós não podemos entrar por essas portas para adorar o Senhor se nós não tivermos em nosso coração a certeza de que fomos substituídos por Cristo na cruz. Cristo substituiu-nos lá na cruz do Calvário. E nós só podemos estar aqui adorando o Senhor porque Jesus proporcionou-nos isso pelo seu sangue na cruz do Calvário. O inocente morreu em nosso lugar. O inocente Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreu em nosso lugar. Então é esse o pano de fundo lá do culto no Antigo Testamento. E Davi está dizendo aqui o seguinte: será isto muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Ou seja, o meu louvor sincero, a minha adoração conforme a vontade de Deus, a minha adoração conforme a palavra de Deus prescreve, o meu culto a Deus, a minha dedicação ao Senhor, a minha gratidão a Deus, agrada a Deus muito mais do que se eu trouxesse aqui um sacrifício para Ele.
Bem, e sacrifícios de bois e novilhos eram sacrifícios caros. Não era qualquer pessoa que poderia oferecer um boi ou um novilho. Tinha que ser alguém de condições financeiras. Tinha que ser alguém com uma boa condição financeira. Uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais pobre, né? Humilde materialmente falando, ela traria um cordeiro. Se um cordeiro ainda fosse muito para ela, ela às vezes poderia trazer uma pombinha, que era o que ela podia trazer. Mas de forma que um animal inocente tinha que morrer no lugar do pecador. Mas na cruz do Calvário isso acabou. Na cruz do Calvário, Cristo, Ele ofereceu-se por nós de uma vez por todas, para que não fosse mais necessário morte de animais. Não porque a morte de animais fosse a grande preocupação de Deus, mas porque não há sacrifício mais importante, não há sacrifício mais poderoso. Aliás, o único sacrifício que pode nos garantir diante de Deus é o sacrifício de Jesus. E nenhum outro sacrifício, por mais sofisticado que ele seja, por mais que ele exija de nós, nenhum sacrifício nosso pode substituir o sacrifício de Cristo, e nem mesmo devemos pensar em sacrificar algo para Deus, porque isso seria um insulto ao que Cristo fez. Portanto, irmãos, a ação, a atitude que nós devemos ter como salvos, como redimidos, é a atitude de gratidão a Deus, de louvor ao Senhor. Devemos entrar pelas portas da casa do Senhor. Ao louvá-lo, devemos louvar com todo o nosso coração, com alegria, devemos louvar o Senhor com gratidão, porque merecíamos o inferno, merecíamos a condenação, e Cristo nos leva agora para os céus. Cristo nos conduz para a glória eterna, por meio do seu sangue. Nós não vamos ficar a vida toda neste mundo amargurados, nesse mundo tomados por angústias. Não, o alto refúgio do louvor para nós é a glória eterna, e caminhamos para lá, e só caminhamos para lá porque Cristo um dia assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. E entenda, meu irmão, se isso não for motivo suficiente para você se dedicar totalmente a Deus, para você entregar toda a sua vida ao Senhor, e bendizê-lo, e louvá-lo, e engrandecê-lo a cada momento da sua vida, nenhum outro motivo será tão capaz de tirar de você esse louvor. Nenhum motivo será tão importante quanto este. Nada torna o nosso louvor mais urgente, mais necessário, mais dedicado do que o sacrifício de Jesus. Há pouco nós nos deleitamos com a música aqui na igreja. Que coisa linda, meus irmãos. Que parabéns, músicos. Que lindo, que lindo. Né? Mas tudo isso tem que estar aos pés de Cristo. É para a glória dele. E nós devemos fazer sim, fazer o melhor nosso. Deus merece o melhor, o nosso esforço, tudo de nós Ele merece. Ele merece a nossa gratidão. Nós devemos encher os nossos pulmões e cantar com alegria em nosso coração. Devemos, durante a nossa vida, durante a semana, o tempo todo, em vez de murmurar, devemos louvar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor, porque afinal de contas, Ele nos tirou do tremedal de lama, Ele nos tirou da perdição, e agora nos conduz para o seu alto refúgio do louvor, Ele nos conduz para a glória eterna. E um dia, todos aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador, que andaram nas veredas de Cristo, todos aqueles que confiaram exclusivamente em Cristo, e o adoraram nessa vida, e o louvaram nessa vida, o louvarão eternamente na glória celestial. Davi continua mostrando que os humildes
buscam a Deus e nele esperam socorro. Ao verem como Deus haveria de tratar o servo dele, livrando da angústia causada pelos inimigos, colocando-o em lugar de refúgio e proteção, essas pessoas também louvariam o Senhor. Então Davi está falando aqui de testemunho. Olha o verso 32. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Irmão, sabe por que crente passa por aflição? E não se engane, estão mentindo aqueles que dizem que o crente, aquele que anda com Cristo, não tem mais problemas, não tem mais lutas nessa vida, porque agora é só vitória, agora é só alegria, né? Estão mentindo os que falam isso, porque o crente passa por luta, e crente que não passa por luta deve desconfiar da sua fé. Se você está muito acomodado nesse mundo, é porque possivelmente você pertence a esse mundo, e não ao mundo por vir, e não à glória eterna. Mas sabe por que os crentes sempre, os verdadeiros servos de Deus, passam por situações de angústia? Aí você pergunta assim, puxa vida, mas ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus, e aconteceu essa tragédia na vida deles. Se eles forem de fato servos de Deus, observe como eles enfrentam a luta, como eles enfrentam esse momento difícil. Observe. E sabe o que vai acontecer? Você vai aprender a louvar a Deus com a vida daquela pessoa. Você vai aprender a ser crente como aquela pessoa é. Você vai seguir o exemplo. Mas aqui Davi está puxando a responsabilidade para si. Ele está dizendo, quando os aflitos olharem para mim e verem a angústia em que eu me encontrava por causa dos meus inimigos, e me verem agora feliz, louvando e bendizendo ao Senhor, o que eles farão? Eles também buscarão ao Senhor. E Davi diz, quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva. Olha, não tem como eu desejar a você, daqui a pouco vai começar, né? Feliz ano novo, né? Muitas alegrias, feliz ano novo, aquela coisa toda, tal. Não tem como eu desejar para uma pessoa felicidades, se essa pessoa não estiver buscando a Deus. E eu sei que isso parece um tanto quanto agressivo, mas nós precisamos começar a dizer isso para as pessoas. Eu desejo a você muita felicidade, mas se você buscar no lugar certo. Eu desejo a você muita alegria ao seu coração, mas se você buscar no lugar certo. Onde você está buscando felicidade? Onde você está buscando alegria para o seu coração? Aqueles que buscam o Senhor, vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Que haja vida em sua vida, que o seu coração encha-se de alegria. Mas se você buscar a Deus, eu pergunto, você tem buscado a Deus? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar a Deus com integridade, buscar a Deus não interesseiramente, não de forma mesquinha, mas buscar a Deus por Deus. Eu não tenho outro bem, não há outro a quem eu possua, não há outro bem. Não há outro em quem eu me compraza na terra e nem no céu. O Senhor é tudo para mim. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Deus é tudo para mim. Buscar a Deus. Você tem buscado a Deus. Eu não posso desejar a você que o seu coração reviva. Eu não posso desejar a você que o seu coração se encha de alegria se você não estiver buscando a Deus.
Como eu já citei aquela frase do pastor Deepak Reju, na dedicatória do livro que ele escreveu para Janaína. Quer dizer, do livro que ele escreveu e a Janaína comprou. Ele não escreveu o livro para a Janaína. Escreveu o livro, a Janaína comprou e pediu para ele fazer uma dedicatória. E ele escreveu, né? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida até que você esteja na presença dEle. Enquanto você estiver na presença dEle. Que a bênção de Deus esteja na sua vida enquanto você estiver andando na presença de Deus. Que o seu coração reviva se você estiver na presença de Deus, se você estiver buscando ao Senhor. Que o seu coração se encha de alegria somente em Deus. Você não tem encontrado alegria nessa vida? Tem sido mais tristezas, mais desgostos, mais angústias do que alegrias e felicidades? Onde você está buscando essa felicidade? Onde você tem buscado alegria para o seu coração? No verso 34 a 36, encerrando o Salmo, eles são um chamado à adoração universal e congregacional. A adoração de toda a criação e a adoração do povo de Deus, da congregação do povo de Deus. Davi começa dizendo: louvem-no os céus e a terra, e os mares, e tudo quanto neles se move. Verso 34. Toda a criação, tudo que existe, existe para mostrar a glória do Senhor. Acabamos de cantar isso. Tudo que existe, existe para a glória de Deus. Um passarinho voando, um sabiá cantando. É maravilhoso, né? Quando a gente pensa em construir, né, um templo aqui, né, um templo maior, com as acomodações mais apropriadas, nós temos sonhado com isso, né? Construir ali nessa área, mas ali tem 2 árvores, e toda árvore traz pássaros. E toda manhã, se você estiver aqui, você vai ouvir um sabiá cantando ali, a coisa mais linda, né? Quando penso em construir, penso em derrubar as árvores, penso no sabiá. Lógico, ele perdeu. Quando nós tivermos condições de executar esse projeto, nós vamos executá-lo. Mas é interessante que tudo que existe, existe para a glória do Senhor. Uma noite estrelada, ou uma tromba d'água, como nós vimos semana passada, aqui em São José dos Campos. A Bíblia diz que Deus troveja sobre as muitas águas. Se causou medo e pavor em muita gente, aquela tromba d'água ali em São José dos Campos, ali no Jardim Satélite, que fez um estrago terrível na cidade. Imagine a voz de Deus trovejando sobre as muitas águas. Tudo que existe, existe para mostrar a glória do Senhor. E tudo vai glorificar o nome do Senhor. Tudo vai apontar para a glória de Deus. Até o ímpio, diz a Bíblia, Deus criou para o dia da calamidade. Para que no dia do juízo, Deus seja revelado aos homens como justo juiz que julga o pecado. Tudo existe para a glória de Deus. Mas aí no verso 35, Davi diz: porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Davi está falando aqui das cidades de Judá, de Jerusalém, ali, na região ali de Jerusalém. Sião, né, o Monte Sião, o topo do Monte Sião, onde Jerusalém está edificada. Ele está falando das cidades ali. Ele está falando como Deus cuida do seu povo. E hoje o povo de Deus é a igreja.
O povo de Deus é a igreja. Israel, no Antigo Testamento, era a igreja de Deus. A igreja de Deus hoje é o povo de Deus, é o Israel de Deus hoje. E muito mais do que cidades, muito mais do que localidades nesse mundo, nós aguardamos a Jerusalém celestial, a Sião celeste. Nós aguardamos a glória eterna. E lá louvaremos ao Senhor. Mas entenda, meu querido, só louvará Deus lá aqueles que o louvam aqui. Só desfrutarão da glória eterna lá com Jesus, na Jerusalém celestial, aqueles que neste mundo o louvam. Aqueles que hoje louvam ao Senhor e bendizem o nome do Senhor. Eu já falei, bato nessa tecla, é importante repetir essa verdade. Quem não valoriza a comunhão dos irmãos aqui, não deve alimentar em seu coração nenhuma esperança em estar com eles lá na glória eterna. Quem não tem prazer nenhum em estar na casa do Senhor com os irmãos. Ah, mas na igreja tem muita gente imperfeita, né? Tem muito pecador na igreja. Pois é, cabe mais um, pode vir. Na igreja tem muito hipócrita. Pois é, pode vir, cabe mais um. Venha com a sua hipocrisia sincera, venha, pode vir, cabe mais um. Aqui na igreja estamos sendo aperfeiçoados por Deus, vivendo na presença de Deus, estamos sendo aperfeiçoados por Ele. Mas quem não deseja estar na presença de Deus aqui, não deve alimentar nenhuma esperança em estar com Ele lá. E não espere uma enfermidade vir sobre a sua vida e impedir você de se levantar de uma cama para estar na casa do Senhor. Nós conhecemos pessoas que foram crentes dedicados ao Senhor a vida toda, foram fiéis, dedicados ao Senhor, mas por causa de uma enfermidade não podem sair de casa mais, não conseguem sequer levantar da cama. E se você conversar com essas pessoas, o que elas vão dizer? Pastor, eu tenho muita saudade da igreja, pastor. Como eu gostaria de estar lá de novo com os irmãos. Como eu gostaria de estar lá com os irmãos. Amados, se nós não alimentarmos em nosso coração o prazer em estar na casa de Deus hoje com os irmãos, bendizendo o nome do Senhor, nós não estaremos lá com Ele na glória. Porque herdarão a glória eterna aqueles que amam o nome do Senhor, como diz o verso 36. Aqueles que amam o nome do Senhor habitarão com Ele. Deus tem que ser a sua alegria. Deus tem que ser o seu maior amor. Deus tem que ser a pessoa mais importante na sua vida. Enquanto você não chegar ao ponto de dizer, eu deixo tudo para trás para ficar somente com Jesus. Enquanto você não chegar a esse ponto, você estará às portas do reino, mas não no reino. Se alguém quer vir após mim, o que disse Jesus? Negue-se a si mesmo. Você já não é mais dono da sua vida. Você não manda mais em você. Quem manda em você é Jesus. Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo de Cristo é um chamado para a renúncia. Numa época em que se fala de tantos direitos, né? Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, é meu direito, é meu direito. Quando vem falar de renúncia, dá até urticária no sujeito, né?
dá agonia no sujeito. Mas o caminho do discipulado é o caminho da renúncia. Enquanto você não amar a Deus mais do que tudo, você não será feliz. Você não terá a verdadeira felicidade. Você viverá iludido, mas não feliz. A bênção de Deus na vida do servo dele serve de testemunho e motivo de louvor para outros. A sua vida, meu irmão, tem sido motivo de louvor. A sua vida tem sido testemunho para outros. Do lodaçal da angústia ao alto refúgio do louvor, o percurso é de dor, de luta, sofrimento e lágrima. Nós não vamos trazer o céu para cá, nós vamos para lá. Enquanto isso, nós temos a presença de Jesus conosco, nos amparando e nos sustentando. Só isso nos basta. Nada mais é necessário. Mas valerá a pena, irmão. Valerá a pena, eu lhe garanto, renunciar a si mesmo, abrir mão de si mesmo e ficar só com Jesus, negar-se a si mesmo e ficar só com Jesus. Eu lhe garanto, valerá a pena, valerá a pena. Fique firme. A grande lição que este salmo nos dá é que mesmo em tempos de grande angústia, os nossos olhos da fé têm de estar em Deus e têm de buscar a plena demonstração da misericórdia restauradora de Deus. Nós temos que o tempo todo ter os nossos olhos fixos em Cristo. Eu olho para o meu lado e eu não consigo contemplar nada de bom, a coisa está cada vez pior, a angústia está me apertando, mas eu olho para Cristo. Essas coisas estão tentando me desviar a atenção, mas eu foco em Cristo e eu vou para Cristo. Sempre haverá um lugar de justiça à espera do povo de Deus. Em 2 Pedro 3, verso 13, encerro essa mensagem com este versículo. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. É isso que eu espero. E espero que você espere isso também. Eu sei que muitos brasileiros, inclusive eu, têm alimentado muita esperança a partir de 1º de janeiro, né? As mudanças que estão vindo aí estão me alegrando, estão me dando muita alegria, estão me enchendo o coração de esperança de ver esse país melhorar. Mas eu vou dizer para vocês, a coisa vai piorar, irmãos. Não é por causa do futuro presidente, não. Ele vai fazer coisa errada, não é isso não. Se Deus quiser, Ele vai fazer coisas certas. Vai fazer tudo certinho, tomara, eu oro para isso. Mas a coisa vai piorar, irmãos. Porque se as coisas não piorarem, a Bíblia não se cumpre. Há pouco nós vimos a irmã Maiara falando sobre a perseguição em Angola. Igrejas sendo fechadas, sendo perseguidas. Irmãos, o mundo está se levantando contra o povo de Deus. Não é hora da gente se acomodar nesse mundo. É hora de lembrarmos que estamos no campo de guerra, cercado por inimigos. Mas estamos indo em direção ao alto refúgio do louvor, à glória eterna. Caminhemos. Sigamos nessa direção. Porque nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa de Jesus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E é para lá que nós vamos.
Vem comigo, irmão. Vem comigo. Vamos juntos. No poder de Cristo Jesus. Amém.